Versículo 1 diz assim: faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando o meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Então, como a gente anunciou aqui, daqui a alguns dias nós vamos estar lá no Bosque de Jesus, no culto do nascer do sol, sem nascer do sol. A expectativa sempre era assim. A gente pensava assim, porque para quem não foi lá, a parte de trás do salão é de vidro. Então, na nossa cabeça, a ideia era assim, cara, a gente vai estar lá louvando, falando Jesus ressuscitou e o sol vai estar nascendo. E assim, a ideia era boa, mas na prática, acho que foram poucas vezes que a gente viu o sol nascendo. Mas talvez você esteja pensando, poxa, aqui eles estavam a 2 dias da Páscoa. Ou seja, a Páscoa já existia. Boa parte sabe disso, mas para aqueles que não sabem, eu gostaria de trazer um pouco dessa explicação daquilo que é a Páscoa judaica. Porque a gente sabe que a palavra de Deus ela tem um começo, um meio e um fim. E quando a gente pega, às vezes, algumas partes, a gente fica assim, como se a gente estivesse assistindo um filme pela metade, né? Então, eu gostaria de trazer um pouco, tentar resumir bem breve, o que é a Páscoa e como surgiu a Páscoa. Porque a gente costuma falar que as coisas no Velho Testamento, tem muitas coisas no Velho Testamento que são como sombras para o Novo Testamento. Então, muito do que aconteceu ali reflete o que iria acontecer depois. E o que seria para nós a Páscoa, né? Então, assim, havia um homem chamado José. Ele tinha 11 irmãos. Esses 12 irmãos formam, então, a tribo o povo de Israel, né? As 12 tribos. José era um homem sonhador. E em um desses sonhos, ele conta esse sonho para sua família. E os seus irmãos, eles, olhando para aquilo que José havia contado, eles chegam à seguinte conclusão: cara, esse sonho está falando que você um dia vai estar em uma posição acima da gente? Isso não agradou eles, isso incomodou eles. E eles começaram a tramar alguma coisa para fazer contra José. Até que um dia eles conseguem fazer com que José fique preso em um buraco. E aí eles estão naquela discussão, vamos matar, não vamos matar. E então eles resolvem vender José para o Egito. José então é vendido. E aí tem muita coisa. Isso está lá a passagem da Páscoa está em Êxodo 12. Mas se você voltar um pouco, você consegue ver toda a história completa. Mas resumindo, José está no Egito, Faraó tem um sonho de vacas gordas e vacas magras. E ele consegue interpretar esse sonho, que seria um tempo de fartura e um tempo de seca. Então ninguém conseguia interpretar esse sonho, eles trazem José interpreta esse sonho, e aí Faraó coloca ele nesse lugar como administrador. E José vai muito bem nisso. Ele administra muito bem, ao ponto que, no momento de seca, seus irmãos também estão passando fome, e eles vão até o Egito para poder comprar comida. E ali José reconhece eles, e depois de um tempo eles se reconciliam. E em um momento, depois que eles estão de bem, José pede então para Faraó para que a sua família venha para o Egito. E é aí que o povo de Israel chega nesse ponto, morando no Egito. E eles estão super bem, porém, depois de um tempo, Faraó morre, porque se passa ali 200 anos, eu acho que o período inteiro é 400 anos. Faraó morre. E entra um novo rei, e esse rei já não lembra mais daquilo que José havia feito.
E ele vê um povo crescendo, um povo forte, e ele pensa, cara, eu não vou deixar esse povo se sobressair aqui e acabar dominando o Egito, então vou escravizá-los. E a palavra de Deus diz que a mão do rei, ela pesa e o povo clama por socorro. E Deus ouve. E então ele levanta Moisés para que Moisés vá até diante do rei e possa falar, ó, Deus pediu para você libertar o povo. Só que Faraó não aceita. E aí começa essas indas e vindas, e nessas indas e vindas ocorrem aquilo que a gente conhece como as 10 pragas do Egito. E a última praga é onde então nasce a Páscoa. A última praga, Deus fala para Moisés, ó, avise o rei que eu vou passar. E eu vou matar todos os primogênitos. Faraó não mexe nada com ele. Ele continua com seu coração duro e tipo, tá bom. Se a gente for pensar, o Egito estima-se mais ou menos, que no Egito haviam mais ou menos 2.000 divindades. Então eles tinham Deus para tudo. Todo tipo de Deus. Deus da guerra, Deus do sol, Deus não sei do quê. O próprio faraó era considerado um Deus vivo. Então imagina um homem que crê em um Deus só, que está com o seu povo escravizado no Egito, que em questão de número é menor, e fala assim, ó, o meu Deus, um Deus, pede para você libertar o povo dele. Então o faraó, tipo, cara, quem é você? E aí, o faraó não concorda, e Deus fala então para Moisés, ó, avisa o povo para que eles peguem um cordeiro perfeito, sacrifiquem esse cordeiro, e comam dessa carne do cordeiro, e depois peguem um pouco do sangue desse cordeiro e passe sobre os umbrais da porta. Então, quando eu passar e ver aquela imagem, aquele sangue nas portas, eu vou passar sobre aquela casa, não vou entrar e não haverá morte naquela casa. Então, esse é o significado de Páscoa, passagem, porque Deus passou sobre o Egito, matou os primogênitos, mas não entrou na casa do povo de Deus. E é interessante também, porque alguns arqueólogos eles encontraram alguns umbrais. Eles não têm muito na arqueologia acerca das casas, porque para eles as casas não tinham muita significância. As pirâmides elas existem porque as pirâmides sim era algo importante para eles. Então eles tinham muita importância na questão, por exemplo, eu esqueci onde que fica a múmia. Na tumba, aquilo ali, para eles, era importante, porque era uma passagem para o outro mundo. As casas não era tanto. Mas encontraram nas casas, na porta, inscrições de vários deuses que eram para proteção. Então eles tinham, assim, nos umbrais da porta, essa proteção. Mas isso não foi válido. No lugar disso havia o sangue de um cordeiro morto. E Deus passa, então, não mata o povo de Israel. E isso tem muita ligação, porque Cristo é esse cordeiro perfeito. Esse cordeiro que, com seu sangue derramado, nos livra dessa morte. O sangue de Cristo nos limpa de todo o nosso pecado. Então a gente não precisa mais temer a morte. E essa é a relação entre a Páscoa judaica e a nossa Páscoa. Porque agora não somos mais escravos do pecado. Não precisamos temer o que vai acontecer conosco depois que nós passarmos desse mundo. Porque cremos que o sangue de Cristo nos limpa e nos torna justos e justificados diante de Deus. Continuamos ainda falhando e pecando, mas quando Deus olha para nós, não vê mais o nosso pecado, Ele vê o seu Filho.
Ele vê o sangue do seu filho sobre nós. E aí a gente vai para o versículo 2, que diz assim: mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então, a Páscoa é ainda uma das datas mais importantes para o povo judeu. E a cidade, ela ficava cheia. Estima-se que a cidade, ela ficava com uma população 5 vezes maior do que o comum. Porque não só judeus de todo lugar do mundo vinham para celebrar essa data, mas também havia uma preocupação do próprio Império Romano em relação a essa festividade, porque havia tanta gente vindo que eles também traziam muitos militares para acompanhar todo aquele movimento e fazer com que, né, nenhum caos acontecesse nessa data. Então vinham vários grupos de exércitos e seus comandantes para poder acompanhar esse dia. E é claro que aqui eles iriam pensar assim, ó, não vamos causar esse momento, tipo, não vamos procurar matar Jesus agora, porque isso seria um caos, né, no meio deles. E provavelmente, sei lá, Jesus poderia fugir, ou no meio de tudo isso nada dá certo, então eles procuravam um momento certo. Mas Jesus não estava ali. No versículo 3, Jesus está em Betânia. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Então, Jesus estava em uma cidade mais ou menos uns 15 quilômetros ali. Então, longe daquele tumulto, longe daquele alvoroço todo. E aqui tem 2 coisas bem interessantes nesse versículo. E a primeira é o fato de que ele estava na casa desse homem, Simão, o leproso. Veja, a lepra era uma doença na qual a pessoa que tivesse, ela era considerada uma pessoa impura. Então ela não poderia ficar com outras pessoas. Ela não podia ficar até mesmo na cidade. Ela tinha que ficar distante. E aí, aqui não fala, mas provavelmente Simão era um homem que havia sido curado por Jesus. Não só pelo fato de que eu acho que Jesus não estaria com o leproso, não é nem por causa disso. Mas o fato de Simão estar na casa com outras pessoas mostra que esse homem provavelmente estava curado da sua lepra. E aí o que me veio à mente é que Jesus, ele não somente ele curou esse homem, mas ele estava na casa desse homem, fazendo parte da vida dele. E quando a gente vê nas Escrituras acerca das maravilhas, dos milagres e tudo mais, nós vemos que o coração de Jesus, ele estava quebrado diante das pessoas, sabe? Diante da doença, diante do sofrimento. Tudo isso mexia com Jesus. Mas é bem claro que o propósito de Cristo não era somente vir fazer milagres e sinais e, gente, olha que legal, estou indo. Havia um propósito de mostrar para as pessoas quem ele era. Tanto que ele fala, se vocês não creem no que eu falo, então creiam no que vocês estão vendo. Então havia um propósito de Jesus de mostrar para as pessoas, olha, vejam, as pessoas estão sendo curadas. Tem aquela passagem, né? O que é mais fácil? Dizer para um homem, levanta e ande, ou seus pecados estão perdoados? E diante disso, né, os fariseus estavam ali, tipo assim, e agora? Falar para alguém levantar e andar, alguém que não anda, cara, não é difícil, mas falar para alguém os seus pecados estão perdoados, a gente estaria
declarando que Cristo era Deus. Porque quem pode perdoar os pecados senão o próprio Deus? E aí eu vejo Jesus na casa desse homem, fazendo parte da vida dele. E é isso que Cristo quer fazer conosco. Ele quer não somente se revelar a nós, mas Ele quer fazer parte da nossa vida. Ele quer andar com a gente. Ele quer estar conosco. A mesa era um lugar tão especial para eles na época. Então Jesus está ali com aquele homem, fazendo parte, estando na casa dele, vivendo com ele, compartilhando a refeição com ele. E aí nessa mesma passagem a gente tem essa mulher que se aproxima de Jesus com um frasco de alabastro e ela quebra aquele frasco e derrama aquele perfume sobre a cabeça de Jesus. Essa passagem, ela me faz lembrar daquela história lá em Lucas 7. Quando uma outra mulher, também na casa de um homem, a passagem diz assim que ela se achega aos pés de Jesus. Ela começa a chorar. Ela lava os pés de Jesus com suas lágrimas. Ela pega o seu cabelo, começa a enxugar os seus pés. E aí ela derrama também um perfume muito caro para aquela época. E depois ela começa a beijar os pés de Jesus. E aquele homem, que seria o anfitrião da casa, ele olha para aquilo e ele pensa, cara, se esse homem, se Jesus realmente fosse um profeta, ele saberia que a mulher que está fazendo isso é uma pecadora. E aí Jesus, sabendo o que aquele homem pensava, ele chega e fala assim, vem aqui, deixa eu te contar uma história. Tinha um credor. E esse credor tinha 2 devedores. Um devia 500 e o outro 50. Eu acho que esse é o valor, se eu não me engano. E aí, nenhum dos 2 poderia pagar por sua dívida. E aquele credor, sabendo disso, foi lá e perdoou os 2. Quem você acha que mais amou? E aquele homem fala, foi quem mais foi perdoado, né? Quem tinha dívida maior. E Jesus fala isso mesmo. Quem muito ama, muito foi perdoado. Veja que Jesus não conta aquela história falando assim, haviam 2 pessoas, uma não tinha dívida e a outra tinha dívida. Jesus fala que os 2 tinham uma dívida. Porque a gente sabe que todo mundo pecou, que todo mundo está longe de Deus e não há um homem sequer justo diante de Deus. A única pessoa que vê esse mundo e conseguiu passar por esse mundo sem cometer pecado nenhum foi o próprio Cristo. Mas os demais, não importa. Não importa a posição, não importa se é um pastor, não importa se é um grande líder religioso, não importa se é sua mãe, se é seu pai, se é sua avó, por mais piedosa, por mais maravilhosa que seja, a Bíblia fala, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. A questão é que aquele homem não reconhecia que ele era um pecador, ele não reconhecia que ele precisava de Cristo. Diferente daquela mulher e diferente desta mulher aqui, que está aos pés de Jesus, reconhecendo quem Cristo é.
E automaticamente, quando a gente se coloca diante de Cristo e a gente conhece quem Cristo é, a gente consegue olhar para nós também de que, cara, como nós somos falhos e como nós estamos tão distantes de quem Cristo é. E aí aquela mulher derrama algo diante de Jesus que estima-se que custava mais ou menos 1 ano de trabalho. A mulher pega um perfume que custava mais ou menos 1 ano de trabalho e derrama aos pés de Jesus. Porque ela estava reconhecendo quem Cristo era. Porque ela estava reconhecendo a importância de Jesus para ela. E aí aqui no versículo 4 diz assim: alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. De um lado, a gente tem alguém que reconhece quem Cristo é, e por isso qualquer coisa de valor acaba se tornando insignificante. E do outro lado, assim como a passagem em Lucas, alguém que não está reconhecendo quem é o próprio Cristo. Então, parece que as coisas não... Parece que qualquer coisa que você faça para esse Cristo não faz sentido. Parece que é um desperdício, como eles falam. E eu lembro que quando eu fui falar para o pessoal na empresa que eu ia estar saindo, que eu estaria ficando integral no ministério, é interessante ver a reação das pessoas. Porque normalmente lá tinha uma rotatividade bem grande. Então, assim, era muito comum, né? As pessoas saíam e aí sempre tinha aquela pergunta, né? Para onde você está indo? Quanto você vai ganhar lá e se tinha vaga. Então, quando eu falei para o pessoal, aí eles... que legal, pô, você vai para uma outra empresa e tal. Não, cara, eu vou ficar integral na igreja que eu frequento. Não tem. Aí eles... Sabe, ficava aquele um pouquinho de silêncio, né? Tipo, o que eu falo, né? Porque normalmente a gente já está acostumado. Oh, que legal, não sei o quê. Como é que é lá e tal. Aí ficava aquele pouquinho de silêncio. Aí, mas vai compensar, né? Cara, na ponta do lápis, não. E aí ficava tipo assim, mano, que cara burro, né? Tipo, tá saindo daqui com garantia, com estabilidade, plano de saúde, não sei o quê, e vai, tipo, trabalhar na igreja. E aí eu lembro que depois de um tempo, eu recebi uma proposta, já fazia alguns meses que eu estava integral, e aí eu recebi uma proposta que era para ganhar o dobro do que eu ganhava. Aí o coração dá aquela balançada assim, você pensa, puxa, será? Mas aí eu parei para pensar e falei, cara, eu vou seguir aquilo que eu acho que Deus está me levando, sabe? E para as pessoas talvez não tenha valor isso. Talvez seja burrice. Talvez para as pessoas, tipo, essa questão da carreira é mais importante, essa questão dos estudos é mais importante. E a verdade é que quando a gente realmente entende o valor de Cristo, essas coisas elas acabam perdendo o seu valor. Quando a gente reconhece quem Cristo é, essas coisas já não nos guiam, já não nos motivam, sabe? E veja, não há nada de errado nessas coisas. Porque você pode ter sido chamado para dentro da sua empresa, ter um bom cargo e
e glorificar a Deus nesse cargo. Você pode ter sido chamado para ter uma vida acadêmica com um grande reconhecimento e você glorificar a Cristo com isso. Mas quando essas coisas elas mudam de lugar e Cristo ele é menos importante do que essas coisas, aí a gente tem um grande problema. Porque aí não faz sentido a vida cristã. Quando as coisas ocupam o nosso coração, tomam o nosso coração, quando essas coisas tomam o lugar de Deus, a gente diz que isso é idolatria. Qualquer coisa que tome o lugar de Deus é idolatria. E aí, às vezes, a gente fica com medo de falar acerca disso, porque pode dar a entender que a gente está falando que as outras coisas não são importantes. A gente, às vezes, fica receoso porque a gente pensa, poxa, se eu falar que o trabalho pode ser idolatria, que a família pode ser idolatria, que um filho pode ser idolatria, as pessoas falam, poxa, mas você está pegando pesado. Como um filho vai ser uma idolatria? A verdade é que existe um lugar no nosso coração que ele só pertence a Deus. E nada nesse mundo pode estar nesse lugar. Mas estando Deus nesse lugar, você vai ser um bom trabalhador, você vai ser um bom pai, você vai ser um bom marido, você vai ser um bom filho. É só a gente entender a ordem das coisas. E aí Jesus fala lá no versículo 6. Deixa-na em paz, disse Jesus, por que estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês, e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Veja, às vezes tem algumas pessoas mal intencionadas, elas pegam essa passagem e falam, ó, veja, esse é o Jesus que você crê, o Jesus que não se importa com os pobres. Olha o que ele fala, tipo assim, os pobres eles sempre vão estar aí com vocês. E eles dão essa ideia de que Jesus está assim, pobre, que pobre, o pobre está aí, sempre vai estar aí. E acabam não entendendo que o motivo de haver a pobreza, o motivo de haver doenças, o motivo de haver o sofrimento é o pecado. O pecado vem e bagunça tudo, tira tudo do lugar. E existe então essa desigualdade social, toda essa injustiça, toda a maldade sobre o mundo. E Cristo está vindo justamente para dar a sua vida para que esse poder do pecado já não tenha mais essa influência, para que as pessoas então possam colocar sua fé nele e elas possam ser livres dessa escravidão do pecado, para que um dia, como a gente vai ver mais para frente, ele volte e tudo esteja no lugar. Cristo não está falando assim, olha, eu não me importo com os pobres. Cristo está falando, gente, o pecado ele existe e a pobreza ela vai continuar existindo enquanto o pecado continuar existindo. Mas calma, eu vou resolver isso aqui. E aí a gente vai para o versículo 8 e 9, que diz, ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Veja, é incrível o olhar de Cristo para essa mulher. E a gente sabe muito bem, dentro daquela cultura, como a mulher era vista. E para muitos que falam assim, existe um machismo, não sei o quê, na palavra. Eu não sei se vocês notaram quantas passagens a gente está, falando de momentos em que a mulher ela é vista, e ela não é somente vista, mas... Cara, onde for o evangelho pregado, essa mulher vai ser lembrada.
E é interessante que eu estava fazendo uma pesquisa, que a Cacá estava falando, né? Como as mulheres estavam na frente do ministério, né? Como as mulheres estavam à frente no mundo. E aí eu falei, cara, vou dar uma pesquisada. E aí eu achei uma agência missionária. Eles fizeram uma pesquisa e assim, chegaram ao seguinte dado: mais ou menos 80 a 85% dos solteiros missionários, dos missionários solteiros são mulheres. 80 a 85%. Aí eu pensei, cara, eu vou dar uma olhada aqui, que eu achei que esse número é meio pesado. Acho que não é tudo isso, não. Aí eu fui perguntar fugiu o nome. Pro Gabs. Falei, Gabs, e aí, como é que é aí na Jocum, cara? Tô com um dado aqui, queria saber. Falei, não, mano, a maioria é mulher. Falei, e assim, no Brasil? Falou, cara, eu acho que no Brasil não é esse valor, mas chega, eu acho que uns 70%. Cara, a mulher está na frente porque o homem não está. Elas vão e os homens não vão. E eu acho que Cristo, ele sabia disso. Sabia que nós teríamos momentos como esse na história, em que nós teríamos tantas mulheres à frente. E eu acho que é importante a gente também orar acerca disso, porque existem sim países onde a mulher ela não tem voz. E para que o evangelho seja pregado, existe a necessidade de homens que vão e preguem, porque elas não podem ir e pregar. Mas a gente não pode ignorar também que as mulheres estão à frente disso. E é um número bem significativo. Versículo 10 ao 11 diz que então Judas Iscariote, um dos 12, dirigiu-se aos chefes do sacerdote a fim de lhes entregar a Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Então a gente sabe, né, em outros trechos das Escrituras, lá em Mateus 26:15, vai falar que Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Essas 30 moedas de prata, tem um cálculo assim, existia uma moeda que era a única moeda que era possível se ter ali dentro do templo, que era o shekel de Tiro. Não sei se essa é a forma correta de pronunciar. E aí, esse shekel de Tiro, ele valia mais ou menos 4 denários. Um denário era um dia de trabalho. 30 moedas de prata, então, seriam equivalentes a 120 dias de trabalho. Então, a gente tem uma mulher, a gente passou por uma mulher aqui que derramou um perfume diante de Jesus que valia 1 ano de trabalho, e nós temos, do outro lado, Judas, que vende Jesus por 4 meses de trabalho. Então a gente tem alguém que reconhece quem Cristo é, e aí as coisas já não têm mais o seu valor, tanto quanto as pessoas acham, e alguém que por não... Cara, quanto tem aí? 30 moedas? 30 moedas tá bom. Quem é Jesus? Paulo, lá em 1 Timóteo 6,10, vai dizer: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muito sofrimento. Em Marcos 7, 18 e 19, vai falar da parábola da semeadura. E veja que interessante, que fala assim: outros ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouve a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Veja, a questão em si não é o dinheiro,
Mas, novamente, o lugar que esse dinheiro ocupa no nosso coração. Quando ele deixa de ocupar o lugar de Cristo e é mais importante para nós, então a gente vê o que Cristo fala aqui. Isso sufoca a palavra. E aí, muitas vezes, pessoas acabam, então, se preocupando mais com os seus bens, se preocupando mais com as coisas deste mundo, se preocupando mais em ter mais e ficar cada vez mais rico, e muitas vezes simplesmente para conseguir acumular. E aí você vê, eu não sei se vocês já viram, mas eu já presenciei situações assim, em que a pessoa vai aos poucos se afastando da sua fé, aos poucos deixando a palavra, aos poucos deixando a comunhão com a igreja, aos poucos vai deixando de ler, de orar, e aí quando ela vê, ela já não crê mais na Bíblia, já não crê mais que Cristo é quem ele diz que é, e aí tudo é relativo, e aí começa um monte de coisas erradas. Versículo 12. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, então a gente vai para uma outra parte agora, né? A gente vai para a parte da ceia. Então, no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascual, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição de Páscoa? Então, quando eu li essa passagem, eu estava pensando assim, cara, isso aqui é tipo o que eu vivo com o Kaká, mano. A gente vai viajar, ele não tem a hora que o ônibus sai, aonde que eu vou ficar. O Rafa mandou mensagem para mim, a gente estava em Santos, ele mandou mensagem, e aí, mano, que hora você chega? Onde você fica? Eu falei, mano, não sei, eu só tô indo, eu sei que eu vou. Os caras estão tipo assim, no dia da festa, e eles não têm um lugar para preparar a refeição. E às vezes, a vida cristã é isso mesmo, né? A gente não sabe muita coisa, a gente caminha. O Tom costumava falar muito isso, que às vezes a vida cristã é como se você estivesse em um lugar muito escuro, com uma lanterna que você consegue só ver um passo. E aí você dá um passo, e aí você ilumina e você consegue enxergar mais um passo, e assim você vai indo. E aí, versículo 13 ao 16. Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhe: entrem na cidade e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta, onde é o meu salão de hóspede, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Então veja, viu? Então, a gente foi, né? Teve passagem de ida, teve passagem de volta, teve lugar para ficar, teve onde comer. Era só crer, né? E é mais ou menos isso. Cara, já pensou, Jesus falando, então, aonde a gente... vai lá na cidade, vai ter um homem com um pote de água andando pela cidade, assim, aí vocês vão seguir esse homem, e aí vocês vão perguntar para eles, o mestre fala aí, né, onde que é o lugar aí para passar a Páscoa. Embora pareça assim, primeiro, a cidade estava cheia, né, tinha muita gente, e pode parecer assim que, cara... como é que eles iam achar um homem carregando um pote de água? E aí tem uma coisa interessante, porque naquela época os homens eles não carregavam pote de água. Quem carregava o pote de água eram as mulheres. Os homens carregavam outros líquidos em uma bolsa normalmente de couro.
Então, um homem carregando um pote de água no meio da cidade seria uma coisa bem diferente. Então, não se assustem, Jesus não deu uma missão tão impossível assim. Mas é claro que chegar e encontrar esse homem, falar assim, ó, alguns podem pensar assim, talvez Jesus, né, estava lá na feira e tal, falou assim, eu quero passar a Páscoa aí, não sei o quê, me arruma um lugar e tal. Ele fala, manda seus discípulos aí, a gente vai dar um jeito. Mas o que eu fiquei pensando é como assim, quando Jesus nos envia, quando Jesus nos coloca para fazer algo, Ele vai fazer tudo o que precisa para que a sua vontade seja cumprida. E eu lembrei do exemplo que o Rodrigo deu lá do urso, né, que o urso colocava a roupa porque ele queria brincar na neve. E aí, tipo assim, cara, você não precisa de roupa, você é um urso, você já tem tudo o que você precisa. E a vida cristã, ela é assim, a gente tem tudo o que a gente precisa, porque Deus, Ele nos dá tudo o que a gente precisa para viver essa vida com Cristo. Então, o que a gente precisa é crer, confiar e obedecer. Veja que crer é diferente do confiar, porque se a gente for pegar, por exemplo, você acredita que um avião voa? Eu acredito, eu creio. Agora, quantos deixam de voar porque não confiam, né, que esse avião vai ficar lá, né, voando? E obedecer é ainda assim essa resposta. Então, eu não somente creio por aquilo que eu sei, eu confio em Cristo a ponto de entregar a minha vida a Ele, e aquilo que Ele falar para mim, eu obedeço. Então, esses discípulos de Jesus, por mais estranho que parecesse a ordem de Jesus, eles estavam, cara, a gente vai lá, entendeu? A gente vai crer que Jesus sabe, vai ter alguém lá, e essa pessoa vai estar lá e vai preparar esse lugar como Jesus falou que iria preparar. E agora a gente entra nessa parte da ceia que tem um climão aqui. Sabe quando você tá com os amigos e aí de repente alguém solta alguma coisa assim, e aí fica aquele silêncio. E aí depois chega em casa e fala, puxa, fulano falou tal coisa, cara, que climão, hein? Pesado, né? Ficou estranho. E é mais ou menos isso que acontece aqui. Então, versículo 17 ao 21. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse, digo-lhe certamente que um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram, com certeza não sou eu. Afirmou Jesus, é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. E aí eu lendo isso aqui, eu estava lembrando que algumas vezes eu chegava em casa, quando estava o Samuel e a Yasmin, só estavam os dois em casa, mais ninguém. E aí eu vi uma xícara ou um prato quebrado. Aí eu falava, quem quebrou esse prato? Não fui eu. Não fui eu também. E aí eu estava assim, meu Deus, só tem 2 pessoas aqui. Quem quebrou isso aqui? Não fui eu. Não fui eu. Cara, teve um dia que eles insistiram que não foi. E tipo assim, não tinha louça nenhuma. Só tinha, quando a gente saiu de casa, não tinha louça nenhuma. A gente saiu, eles foram para a aula, eles voltaram, eles usaram a louça e estava um prato quebrado. E era uma xícara, estava uma xícara quebrada. E até hoje não foi nenhum dos 2. E aqui eles estão assim, né? Não sou eu, Jesus. Não sou eu. E assim como eu estava, tipo assim, eu só queria saber quem que foi. E eu ia falar assim, poxa, cuida, né? Pô, porque assim, a gente tinha uma época assim que a gente era uma xícara, né, de cada jogo, porque tipo quebrava, aí sobrava uma, daí tinha uma azul, uma branca, né, uma mó feio.
E aí a gente tava, tipo, só queria saber quem foi para falar assim, cuida. Cara, não cuida das coisas. E nessa passagem, o que me leva a crer que Jesus, ele queria dar um tempo para Judas. Do tipo assim, tem alguém aqui que vai me trair. Ah, não sou eu. Aí Jesus fala, é um de vocês. Sabe? Porque, embora Cristo soubesse quem iria lhe trair, Judas não era um cara que Jesus conheceu naquela semana e falou assim, e aí, tudo bem? Qual é o seu nome? Sou Judas. Ô, Judas, tudo bem? Então, a gente vai comemorar a Páscoa daqui a alguns dias. Cara, você não quer fazer parte ali da nossa celebração? Ah, legal, vou aparecer lá. Não. Jesus havia orado, Jesus estava no monte, ele orou e depois diz que ele desce, então escolhe 12 para andar com ele. E Judas era um desses 12. Ele estava caminhando com Jesus por tanto tempo, vendo o que Jesus tinha feito, sabe? Tantos sinais, tantos milagres, tantas coisas incríveis que Cristo havia feito. Jesus estava com ele no dia a dia. Não era alguém que, sabe, conheceu ali naquela semana, era alguém que havia caminhado com ele com tanto tempo. E o que eu sinto é que o coração de Cristo era tipo assim, cara, se arrependa. Se arrependa. Sabe, eu não quero isso para você. Como é o coração de Cristo para nós, tantas vezes, se arrependa. Eu sei o que você está fazendo, eu sei que você está pecando, eu sei que você... Cara, eu sei onde você está. Só se arrependa. E aí, a gente vai para esse momento da ceia. Então, se você está aqui na Calvary por algum tempo, você já participou de alguma ceia nossa, e aí você pode pensar assim, isso aí é uma coisa daquela igreja e tal, né? Aquele momento que a gente faz aquela mesa bonita, tem o suco, o pão, e aí você pode pensar assim, pô, que estranho esse negócio aí, de onde será que eles tiraram isso? Então a gente tem esse momento onde a ceia é instituída. Versículo 22 diz assim, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos dizendo, tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos seus discípulos e todos beberam. E lhes disse, este é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Veja que interessante, se a gente for olhar, se vocês quiserem, lá em casa, abram suas Bíblias em outros evangelhos que relatam essa passagem. Sabe uma coisa interessante? Que em nenhum momento se fala que eles comeram o cordeiro. Não tem nenhuma passagem falando que eles haviam comido do cordeiro, que era algo normal para a celebração de Páscoa, né? Como eu disse no começo, depois da Páscoa instituída, fazia parte do rito matar o cordeiro, comer do cordeiro e lembrar daquele dia no Egito. Mas não tem relato disso. E talvez seja porque Cristo queria mostrar para eles que ele era o cordeiro. E por isso que ele pega aquele pedaço de pão e fala assim, isso aqui é a minha carne, isso aqui é o meu sangue derramado por vocês. E a gente celebra a ceia com esse entendimento de que a ceia ela é algo que não é só uma coisa bonita, mas tem uma questão espiritual nisso, no sentido de que da mesma forma que a gente é alimentado através da oração, através da leitura da palavra, essa prática da ceia, ela nos alimenta de certa forma espiritualmente também, porque a gente lembra daquilo que Cristo fez
E a gente faz isso, como a gente vê na palavra, em memória de Jesus, para a gente lembrar de Cristo, lembrar daquilo que ele fez. E, no final, lembrar também de que esse cordeiro que foi morto, ele um dia ressuscitou, ele foi ao céu e um dia voltará para nos buscar. E aí a gente vai para o versículo 25, que Jesus fala assim: eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E Apocalipse 19:9 diz assim: e o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E Jesus faz essa promessa, olha, a gente vai participar aqui desse momento. E vai haver um outro momento como esse, que vai ser aquele momento final. A gente vai estar junto nesse banquete, celebrando com o Cordeiro. E aí, para finalizar, no versículo 26 diz que eles, depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então era comum naquela época não, até hoje, né? Faz parte do ritual de Páscoa, que no final eles sempre cantavam 3 salmos, né? Que eles chamam de Halel, que é o Salmo 116 até o Salmo 118. E é legal, é incrível você pensar que Jesus no final estava aqui com eles, louvando. O Matt Redman, ele fala assim, que o louvor é a resposta natural de um coração maravilhado pela glória de Deus. E é isso que a gente vê nos Salmos. A gente vê os salmistas, eles, diante da glória de Deus, diante de quem Deus é, a atitude que eles têm é de louvor, é de adoração. E nessa noite, diante de tudo isso, desse Deus que se fez cordeiro, que tomou o nosso lugar, que entregou a sua carne, o seu sangue por nós, diante desse Deus que não somente traz a cura, mas ele participa da nossa vida. Nessa noite, diante desse Deus que tem esse olhar atencioso para cada um que chega diante dele e se derrama diante dele, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai se levantar e a gente vai louvar ele. Amém?